A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja querida, igreja congregacional em Vicente de Carvalho. Querida irmã Luciana, obrigada, superintendente da Escola Bíblica, obrigada, pastor Manuel Bernardino Santana Filho. Prazer estar com vocês, obrigada por essa oportunidade de, através desse vídeo, dessa conversa, dessa reflexão, estar com vocês nesse domingo. Acredito que muitas famílias reunidas em torno de um tema tão importante, um tema relevante para todos nós. Queremos saúde, queremos ser sarados, desejamos isso, precisamos nos cuidar. Por isso, a relevância desse tema, saúde mental em tempos de pandemia. Num pior momento, Concordam comigo? Momento que nos sentimos mais ameaçados. Momento de pandemia que nos sentimos mais vulneráveis. Momento em que precisamos estar mais perto, juntos, um ajudando o outro, um consolando o outro, o conforto que vem do amigo, o abraço que vem do amigo, porém também uma circunstância em que nos é exigido nos afastar, não estar tão perto. Momento esse que falamos de saúde, olhamos para nós mesmos, olhamos para o nosso corpo, parece que passamos a ser o médico do nosso próprio corpo, porque estamos atentos a sintomas, a reações. Momento em que, sempre que saímos de casa, temos que levar uma máscara, não nos pode faltar a máscara. Às vezes estamos no ônibus, no metrô, no carro, lembramos a máscara. Então vamos tratar num sentido de reflexão e que seja uma dispensação positiva para a tua vida, esse tema saúde mental em tempos de pandemia. Quero ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 9. Você pode me acompanhar, por favor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 9, versículo 36. 36. Por que escolha desse versículo? Eu percebo que na leitura desse versículo nós vamos nos identificar. Identificar com uma condição, um estado físico, espiritual e mental. Vamos nos identificar como alguém que se importa, alguém que cura, alguém que restaura essa deficiência, essa doença, essa apatia, esse peso por sobre a estrutura humana. Mateus 9, versículo 36. Diz assim na minha versão: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Que contexto é esse? É um contexto onde Jesus inicia, junto com os seus discípulos, o seu ministério, o ministério de cura, o ministério de libertação. Jesus percorria cidades, aldeias, povoados. É um momento inicial onde Jesus tem um contato intenso, experiências intensas com pessoas muito doentes, pessoas aflitas, pessoas exaustas, pessoas desnorteadas, pessoas sem esperanças, pessoas com fome. Digo pessoas desde os mancos, dos aleijados, surdos,
mudos, endemoniados, crianças, jovens, pobres. Esse é o perfil, né? Um perfil denso, mas essas pessoas estavam... E aí o escritor Mateus resume, ele está resumindo em 2 palavras a condição dessas pessoas. Jesus viu uma multidão. Não era um grupinho de pessoas, muitas pessoas reunidas. Jesus teve compaixão delas. Elas estavam como? Elas estavam aflitas e exaustas. E complementa, então, Mateus dizendo, como ovelhas sem pastor. Esse foi o grupo, o maior interesse de Cristo. As ovelhas sem pastor. As ovelhas aflitas. As ovelhas exaustas. As ovelhas com fome. As ovelhas doentes. As ovelhas desnorteadas, depressivas, ansiosas. Quando eu falo assim, quando eu faço essa narrativa de situações de fragilidade, vulnerabilidade, doença, peso, fardo, aflição humana, talvez eu consiga buscar trazer seu coração para essa reflexão, porque é algo que diz respeito a nós. No texto, quando eu leio aflição e cansaço, exaustão, de alguma forma eu consigo falar de coisas que você tem se identificado ou pode se identificar. Porque os momentos, os últimos meses que passamos, quase 2 anos de um contexto agressivo, denso, tenso de pandemia, eu sei que em um dado momento você sentiu na pele. Você sentiu na pele. Você sentiu medo, você chorou, você viveu o luto, você vive o luto, você temeu por estar enfermo, você temeu por estar desenvolvendo um quadro viral por conta do coronavírus. Quando eu falo em aflição e exaustão, aí a gente começa a falar daquilo que nos é natural, é possível, são sensações humanas. E por que, pastora Cris? Porque são sensibilidades, sensações humanas, um estado humano. Aqui diz de pessoas que não estavam numa pandemia, mas estavam num momento espiritual, social, político, muito negativo, muito pesado, de ódio, de descaso, de falta de comida, de menosprezo, de injustiça social. Porém, os sentimentos são muito equiparáveis, muito parecidos. Porque vivemos, nossos filhos, nossos pais, nossa família, nossos amados irmãos queridos, vivemos um momento difícil de aflição, de exaustão. Olha, quantas das vezes você já não falou para si mesmo, para alguém, olha, eu não aguento mais usar máscara, estamos cansados. Olha, estamos cansados dessa rotina de afastamento, de medo. A rotina do medo é a pior. A rotina da ansiedade é a que mais nos pesa, nos desgasta. Já observou que nesse tempo de pandemia, crítico, ou buscamos ter pé no chão, equilíbrio, vida devocional, vida de fé, maturidade, controle. Ou a gente entra por uma via perigosa que é da ansiedade, da depressão, do medo. Percebeu que, ou vocês percebem que o que mais
nós precisamos de nós mesmos reagir, uma reação positiva, uma resposta positiva a tudo que está acontecendo. Claro, os mais velhos, os mais amadurecidos se sentem responsáveis por passar essa tranquilidade para os mais novos. Nós, pais, eu tenho um filho de 14 anos, tenho os meus pais, que já são bem amadurecidos, meu pai com 76 anos, a minha mãe com 73 anos. O que nós queremos passar para eles? Que está tudo sob controle. Estamos fazendo uma boa gestão do que está acontecendo. Será que estamos? Como estão as nossas emoções? Como está a nossa saúde física? Né? E nos identificamos com as pessoas desse texto, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Pastor, por que nos identificamos? Porque fala de vulnerabilidade. Aí eu já entro no segundo momento dessa pequena reflexão. Por que somos vulneráveis? Porque nos traz tanto temor e sim, somos tão frágeis, tão vulneráveis diante de uma doença. A doença que não escolhe pessoas, a doença que não tem classe social, a doença que não alivia, ela não amortiza para os intelectuais, para os ricos, a doença que colocou qualquer pessoa no mesmo patamar. Esse mesmo patamar, esse mesmo nível, nós todos estamos nesse mesmo nível de dependência de Deus, porque fomos criados por Ele. Ele conhece a nossa estrutura. Vamos falar sobre vulnerabilidade do homem, a física, a emocional, a espiritual. Lembrando que a redenção em Cristo, o Evangelho de Cristo, a proposta de restauração, de salvação do homem, é exatamente para nos resgatar dessa situação de perigo, nessa vulnerabilidade. O Evangelho vem nos fortalecer, nos renovar, nos trazer a nova vida, a vida renovada, a mente renovada, pelas preciosas promessas de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela redenção, pelo favor, pela graça de Deus sobre a nossa vida. Mas vamos entender a primeira questão. Quando Cristo fala sobre aqueles que estavam aflitos e exaustos, nós nos identificamos porque vivemos uma situação parecida. Não historicamente parecida, não com detalhes históricos parecidos, não. Mas estamos num tempo de desgaste, de perigo, de alarmes, de mortes, a questão do contágio. Estamos tão preocupados naquilo que estamos sentindo, né? Nos olhamos toda hora, nos percebemos toda hora. O que eu estou sentindo? Estou sentindo febre, calafrio, estou espirrando. Note que isso traz um desgaste para a gente, traz uma exaustão para a gente. Está atento, alerta, vigilante em todo tempo com a questão da saúde dos nossos queridos ou a nossa própria saúde. Então, o que existe em comum, né? Trazendo a questão do texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Aflições e exaustão. Isso atinge mente, o corpo reage, o corpo sente, e o corpo sente com as inflamações, as infecções, a fadiga, a insônia, as dores, os problemas de coluna, né? O corpo responde com o problema da má digestão, com problemas gástricos. O corpo responde interligado com a mente, as emoções, a irritabilidade, o medo, o temor, a ansiedade, as patologias, aí os transtornos da mente, os pavores, os pânicos, aflições e exaustão. Por outro lado, eu trago agora para vocês
alguns versículos que dizem assim, bom, existe uma vulnerabilidade. Nesse patamar de vulnerabilidade, nós nos encontramos, todos nós. Volto a dizer, não é questão de credo religioso, de condições financeiras, condição social, de cor, de pele. Não. A vulnerabilidade, ela não é questão de DNA, não é questão de conta bancária, de carros ou não carros. É uma questão, uma verdade espiritual, suma, grande, grandiosa, é que nós perdemos, nós fomos tirados de uma proteção, de um lugar seguro, de um lugar de intocáveis, numa condição de imortais, quando houve o pecado. Antes da queda, nenhuma doença. Antes da queda, imortalidade. Antes da queda, plena comunhão com o Senhor. Antes da queda, santidade, plenitude, governo. Antes da queda, uma perfeição. Um lugar chamado paraíso. Um lugar chamado desfrute. Antes da queda, falar com Deus em toda a tarde, todo final de tarde. Antes da queda, imagem e semelhança de Deus. Pós-queda, pós-pecado, aí vem a realidade, a consequência desse abismo, dessa grande ruptura com Deus. A desobediência nos torna vulneráveis, nos tornou vulneráveis, nos tornou mortais. Pastor, eu preciso entrar nesse mérito do Gênesis, da teologia, sim, da antropologia bíblica, sim. Porque se eu vou falar de saúde mental, é dizer o que ainda precisa, o que precisa ser ajustado, restaurado, a gestão necessária à luz da palavra de Deus, na bênção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque perdemos uma conexão, perdemos o vigor, perdemos a imunidade. Imagina homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, criado do nada para um propósito maior, criado do nada pela vontade do Senhor. E eu lembro aqui um texto maravilhoso, Isaías 43:7, versículo 7, que diz que eu os criei, eu os formei, eu os fiz para mim mesmo. Para mim mesmo. Imagina que o Senhor nos quer saudáveis, restaurados, redimidos, fortalecidos. Isaías 43:7, eu os criei, eu os formei, eu os fiz. Gênesis 1:27 diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o projeto de Deus. Jesus Cristo veio restaurar isso na sua plenitude. Gênesis 2:7, Deus formou o homem e a mulher do pó da terra. Somos estrutura física, mas é esse físico plenamente curado, restaurado que o Senhor quer que seja a sua morada. Uma perspectiva do discipulado, da vida cristã, que nós não podemos esquecer, é cuidar do corpo, cuidar do ambiente que nós estamos vivendo, cuidar da natureza, cuidar da nossa alimentação. Nós não somos um povo ensinados apenas a ler Bíblia e orar, nós somos um povo discipulado e ensinado para cuidar de nós, cuidar da pele, cuidar do coração, cuidar da natureza, o que tem à nossa disposição, dos rios, dos mares, das árvores, dos animais. É uma consciência, isso faz parte da proposta de nova vida em Cristo, de restauração, de compromisso, de responsabilidade com o ambiente que vivemos, onde colocamos o nosso lixo, sem desperdícios, de que nos alimentamos. Veja a abrangência disso. Não é porque somos vulneráveis,
após o pecado, nos tornamos frágeis, limitados, que vamos abaixar a cabeça e deixar que o mundo venha sobre nós. Em Cristo reagimos, em Cristo nos reequilibramos, em Cristo aprendemos, em Cristo temos novos pensamentos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Lembrando de Paulo que as nossas mentes precisam ser transformadas pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Apóstolo Paulo diz que naquilo que é bom, justo, honesto, de boa fama, nisso pensai. Os pensamentos, os sentimentos precisam ser renovados em Cristo Jesus. Salmo 8, versículo 5, diz o salmista que o homem foi feito por Deus, mas Deus fez ele um pouco menor. Essa palavra também está em Hebreus, um pouco menor que os anjos, em Salmos um pouco menor do que Deus o fizeste. Nós temos uma estrutura humana, uma estrutura que foi pensada, o propósito de Deus é que estivéssemos em plenitude de santidade, de saúde. Porém, veio a queda, veio o pecado, e nós sofremos consequências disso, consequências graves. Nós percebemos que, com tudo que vivemos, não só no contexto de pandemia, porque o tema saúde, antes da pandemia, já era um tema recorrente, já era um tema importante. A depressão, a ansiedade, antes da pandemia, já era um tema importante. Por que surge a psicologia? A psicologia é uma ciência recente. Os especialistas em psicologia são profissionais que estão num engajamento, num trabalho de pesquisa, de reflexão, procurando novos caminhos, novas metodologias, novas estratégias para dar suporte, para cuidar da mente, das emoções da pessoa. E isso muito novo, porque final de modernidade, entrada da pós-modernidade, traz um peso, uma exigência, correria, concorrência, o lucro a todo custo, os relacionamentos líquidos, o esfacelamento, né? A fragilidade da família, a fragilidade do casamento, muito relativismo, se relativiza tudo. Uma pluralidade de propostas, de ideologia. Olha que confusão, olha que, sabe, que situação difícil estamos expostos, todos nós. É como se a humanidade não soubesse para onde caminhar, batendo cabeça o tempo todo, em conflito o tempo todo. Parece que nesse tempo a saúde nos falta, nos é roubado pelas preocupações, pelas dívidas, pelo medo de não ser aceito, pela questão financeira, por não ser um profissional bem-sucedido, por não ser um pastor bem-sucedido, por não ser um músico bem-sucedido. Parece que as preocupações vêm com uma avalanche, como um tsunami. Eu digo isso juntando o contexto de situações de pós-modernidade, pandemia, porque é um tempo cheio de conflitos e, por outro lado, é um tempo que nos rouba a saúde mental. Somos vulneráveis. Somos muito vulneráveis nas nossas emoções. Por conta disso, aí já existe uma terceira colocação. Primeiro, é possível a gente perceber a preocupação de Jesus. Jesus se compadeceu de uma multidão que estava aflita e exausta. Nós entendemos isso. Entendemos que Ele se importa conosco. Cristo se importa com a nossa aflição, com o nosso fardo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Segundo,
Nos entendemos, compreendemos que somos vulneráveis, corpo, alma e espírito. Hoje, a vulnerabilidade, ela se divide muito entre o físico e as emoções, o mental. Nossa mente está sendo bombardeada. É um tempo de atenção sobre as emoções, de trato das emoções, filtrar as emoções, simplificar a vida, filtrar as emoções, buscar ajuda. No terceiro momento, para a gente fechar esses primeiros 25 minutos de vídeo, entenda-se, independente de quem você seja, entenda-se como pessoa que precisa buscar cura. Nós precisamos nos tratar. Nós precisamos aprender. Que perspectiva é essa que eu coloco como um terceiro momento da nossa reflexão? Somos tratáveis, somos ensináveis, somos curáveis. Primeiro, porque isso faz parte do plano de redenção. A cura, a restauração do homem na sua totalidade. Corpo, alma, espírito. É a proposta do Evangelho. Quantas vezes a gente lê na Bíblia milagres quando Jesus fala assim, olha, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Ser sarado, ser curado, nesse contexto de milagres de Jesus, era não só receber uma bênção física, era receber a salvação, era receber a libertação, era viver uma nova história. Então, nesse terceiro momento, lembre-se de quem você é. Lembre-se da sua vulnerabilidade. Lembre-se que você não está sozinho. E que existem pessoas que vão te dar o suporte, vão te ajudar. Médicos, pastores, conselheiros, psicólogos, pai, mãe, família. Olha, o cuidado vem por todos os lados. Por todos os lados podemos ser cercados com cuidados. Volto a dizer, muitos especialistas na área de cuidados com a mente, com as emoções, os psicólogos, os psiquiatras, psicoterapeutas, eles estão engajados nisso. E buscar ajuda é uma prioridade. Uma prioridade. Nenhum ser humano consegue estar bem plenamente na sua condição física, corpo, e tendo comprometimentos nas suas emoções. A qualquer sinal. E quem pode te ajudar a perceber sinais? Quem vive com você. Se você perceber sinais nas suas emoções que você não está bem, fica atento. Se alguém ao seu redor, amigos, esposo, esposa, pastores, familiares, perceberem situações que são sinais de necessidade de ajustes emocionais, fica atento, procura ajuda. Procura ajuda enquanto é tempo. Primeiro, eu acredito que vem assim, né? A conversa com alguém mais próximo, depois a conversa com alguém mais capacitado, entendido, quem sabe o seu pastor, o seu conselheiro, a sua pastora, seu conselheiro. Depois, a busca dos profissionais. Sim, procure os médicos, tenha paciência, procure um tempo de oração, de meditação, de boa alimentação. Eu poderia aqui passar 20 minutos, 30 minutos dando dicas, mas eu preciso dizer que precisamos nos lembrar a consciência. O que a pandemia nos traz? Uma consciência de que somos vulneráveis. Essa vulnerabilidade nos chama a atenção ou nos desperta para pelo menos duas coisas. Precisamos estar com o Senhor. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos não nos desprender da nossa fé. Não existe nenhum questionamento aí, porque alguns podem pensar da seguinte forma: é um crente, é um cristão, é fiel, é piedoso, está doente.
a vida cristã, a vida piedosa, estar com o Senhor, ser fiel ao Senhor, servir ao Senhor, não vai nos colocar numa redoma. Estamos expostos. A palavra que eu mais tenho usado na minha fala, nesse vídeo, é somos vulneráveis. Pastora Cris, mas eu sou crente, eu confio no Senhor, eu amo ao Senhor. Sim, mas somos vulneráveis. Somos vulneráveis. A pele, a nossa imunidade, ela também está comprometida com a queda. Hoje procuramos, né? Refúgio nos suplementos, a boa alimentação, o que é bom para uma imunidade. A gente vê reportagens, vídeos toda hora na internet, nas redes sociais disso, como fortalecer a imunidade. Acho que a pergunta é: fortaleça a sua consciência, esclareça, se informe, converse, dialogue, comunique-se. Comunique a sua necessidade e tenha consciência que nessa vulnerabilidade, isso a gente precisa tratar. Isso a gente precisa buscar recursos para a cura. O que eu digo com essa fala? Buscar a cura, buscar a terapia, buscar os profissionais, buscar falar, comunicar o que está se sentindo. Claro, eu vou a um clínico geral, vou dizer, estou sentindo dor de cabeça, eu estou sentindo um mal-estar, tenho febre, não tenho febre, independente do que seja, independente de pandemias, independente de vírus. Fale, compartilha. E falando, você também vai tendo consciência, se examinando, vendo o que você está sentindo. Quanto às emoções, é mais complexo. Não é simples falar das emoções. As emoções, às vezes, elas são ditas com palavras muito... as palavras que são mais recorrentes para falar sobre emoções é medo, irritabilidade, temor, ansiedade, tristeza, angústia. São os temas, são as palavras recorrentes. Isso sinaliza o quê? Fadiga, desgaste, frustrações, traumas. Traumas. Imagina o discurso hoje de alguém que passou pelo luto, ou alguém que se sente debilitado, sensível na sua parte emocional, porque por conta da pandemia viveu dias difíceis num CTI, num hospital, 2 meses no hospital, cercado de profissionais, mas aquela situação difícil de muitos aparelhos, vive, não vive. Somos abaláveis, somos vulneráveis, mas o Senhor é conosco, o Espírito Santo é conosco, o Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida dos seus. É importante a igreja falar sobre a vulnerabilidade, importante a igreja falar, cuide-se, procure a melhor alimentação, beba água, procure os melhores relacionamentos, ore ao Senhor, cuida do seu sono, é fundamental. Assim como a gente fala, cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, cuide dos seus relacionamentos. Não viva uma vida amargurando, de ressentimentos, de ira. Procura se depurar, se esvaziar, se desprender de sentimentos. Perdoe. Corre, vai lá, perdoa. Ah, mas a pastora, a pessoa é resistente. Sim, ela é resistente, mas ora ao Senhor, entra com atitudes de oração, de fé no reino espiritual, peça para o Senhor preparar todas as coisas. Porque enquanto na carne, nas emoções, somos vulneráveis, somos fortalecidos em Deus para destruir situações, enfrentar situações. Paulo dizia, eu sei estar afetado em várias circunstâncias da minha vida, mas eu posso em Cristo, pois Ele me fortalece, é na fraqueza que o poder dele se expressa. Olha, o nosso tempo está indo embora, mas como ficamos desconfortáveis nesse tempo? Como ficamos desaproximados? Eu vou usar agora algumas palavras novas, eu vou usar alguns neologismos. A pandemia nos deixou desaproximados. O que é esse prefixo des? Negação.
ação contrária. Não aproximados, desaproximados. Essa pandemia trouxe regras, protocolos e mais separados e mais afastados. Olha como isso nos machucou. Olha como isso nos trouxe tristeza, preocupação. Essa pandemia nos deixou desconfortáveis, mais um prefixo de negação. Nada confortável, nada. O medo nos deixa desconfortáveis. A doença nos deixa desconfortáveis. O afastamento de quem amamos, dos amigos, dos relacionamentos da igreja, nos deixa desconfortáveis. Então, sonhos foram desfeitos, festas foram canceladas, o sono foi abalado, nós estamos desconfortáveis com o sono. Ou a falta de sono nos deixa desconfortáveis. Desconfortável foi o vocabulário do dia a dia, fala pesada, nossos ouvidos agredidos o tempo todo com que tipo de palavras? Olha só, o vocabulário da pandemia. Crise, vírus, medo, vacina, imunidade, comorbidade, CTI, distanciamento, contágio, máscara, restrição, quarentena, fica em casa, isolamento, óbito, luto, emergência. Fora o nome dos remédios. Fora as estatísticas. Que desconforto nos trouxe. A palavra conforto quer dizer calma, paz, tranquilidade. Fomos desaproximados, a situação nos deixou desconfortável por vários aspectos. A pandemia nos deixou, de certa forma, entre aspas, desigrejados. As nossas reuniões presenciais foram pausadas, foram interrompidas. Desigrejados aqui não no sentido de deixarmos a igreja, de acreditarmos na igreja, enquanto congregação de justos, congregação dos santos. Comunidade de fé, comunidade cristã, comunidade de bênção, comunidade de celebração, comunidade de comunhão. Não. Fomos desigrejados porque fomos tirados da rotina da igreja. Ficamos longe dos pastores, longe dos corais, longe dos ensaios, longe dos cultos, longe da igreja local, a estrutura física. Fomos desigrejados. Muitos ficaram desempregados. Muitos ficaram numa situação de desistentes por conta da pandemia. Muitos ficaram descasados. Olha quantas consequências negativas nos trouxe a pandemia. E como vamos reagir? Primeiro, vamos reagir. Estamos reagindo. Vamos passar por isso. Vamos, como cristãos, como pessoas, como cidadãos, como os participantes do reino, nós vamos prevalecer. Apesar da saudade, apesar do luto, apesar das perdas, nós vamos passar por esse deserto. Estamos aí ainda nesse desconforto, ainda um pouco desaproximados, alguns irmãos desanimados, outros efetivamente, dentro da perspectiva da palavra, que é nova também, desigrejados, muitos desistentes da fé. Casamentos desfeitos. Pais, provedores sem um pão sobre a mesa, porque está desempregado. Nós vamos prevalecer. E para prevalecer, precisamos nos cuidar. Precisamos nos cuidar. Porque a palavra diz que somos menores, somos vulneráveis. Se menores, vulneráveis, num contexto tão difícil, em que a fé está sendo questionada, em que a dúvida em alguns traz um tormento, ou serve de armadilha, de ironia, de afronta para a igreja, ou para a sua vida, para a sua fé.
essa minha fala é mais reflexiva do que ficar apontando formas. Você quer saúde emocional? Se examina. Quer saúde emocional, saúde mental? Melhora o seu sono, melhora a sua alimentação, melhora os seus relacionamentos. São coisas práticas. Coisas práticas. Procura um profissional. Procura conversar com um profissional de terapia, psicologia. Procura um clínico geral. Procura um conselho. Mas, de tudo, saiba que estamos num caminho de volta. Estamos num caminho de ser ensinável, de ser restaurado. Em Cristo, uma nova vida. Em Cristo, superação. Em Cristo, a cura. E fechando a minha pequena, singela participação, eu preciso dizer que estamos todos em busca da cura. Não, pastor, eu fiz um exame recentemente, está tudo ok comigo. Ótimo. Mas o seu corpo, a sua mente, o seu espírito está num processo de restauração, regeneração e cura. Se apegue no Senhor. Sabe o que vai nos curar? A palavra. O que vai nos curar? O perdão. O que vai nos curar é a gente se esvaziar do nosso convencimento, do nosso ego, da mentira, sabe? Da vaidade. Comece a se desintoxicar. Comece a se colocar sobre o sol, a luz da palavra do Senhor. Para finalizar, eu quero ler um texto meu, da minha autoria, que se chama A Cura. A cura. Diz assim: corpo e mente descontentes, homem doente, ferida que dói por dentro. Por dentro, imagina quantas coisas por dentro. Lepra escondida atrás do manto. O quanto que escondemos das nossas feridas, das nossas fragilidades, lembrando aqui a experiência de Naamã. E continuando a leitura. Lágrima reprimida, sentimentos reprimidos. Calma, vai devagar. Comunica, fala das suas emoções. Lágrima reprimida, gemido sufocado. Abraço faltoso, frio nas mãos, colo vazio e saudoso. Inverno cheio de recordações. Aqui fala da saudade. Vamos tratar da saudade. Vamos tratar do luto. Não ignorar. Tratar. Gestão emocional à luz da palavra de Deus. Continua o texto. A melhor cura é a plena. A melhor saúde é aquela que transcende a pele. A melhor emoção se consente, paciente. No sentido aqui que as nossas emoções precisam ser tratadas. O melhor remédio é a oração. A melhor terapia é o amor. A melhor sensação é a paz. O maior médico, aquele ferido de todos os males, sobrecarregado e tomado pelo fardo do aflito. Sim, o maior médico, que sentiu as dores da separação. Ele esteve apático, doente e ferido. Jesus se fez a nossa redenção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor acrescente no seu coração o que precisa. Eu espero ter ajudado vocês pouquinho, né? Pouquinho, com essa palavra, com essa reflexão. Lembrando, aflitos, exaustos, porém curáveis. Vamos nos renovar, porque existe aquele que se compadece de nós. Vulneráveis, sim, mas ensináveis, sim, curáveis, sim. Então procura os meios, por mais simples que seja. Toma um café com um amigo, faça um piquenique com a família, vá para o futebol, faça o seu momento de prática devocional, faça o bem, reparta. Procure as coisas que faz você se sentir bem e importante. Se sentir importante não é pecado.
Não. Se sentir maior, arrogante, vaidoso é pecado. Se sentir importante, participativo, comunicativo, com a alegria de Cristo, isso é evangelho. O evangelho das boas novas, que você pregue o evangelho totalmente pleno e curado. Pregue não apenas de palavras, mas até em silêncio você pregue para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um beijo a todos vocês da Igreja Congregacional em Vicente de Carvalho. Até a próxima.